Como saber se uma peça plástica vai ser injetada ou extrudada? Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Antes de entrar no conteúdo do vídeo de hoje, eu já quero te avisar, ficar bastante atento para todos os links que estão na descrição desse vídeo. Tem link para e-book grátis, tem link para cursos online e tem os links para você poder se tornar membro do canal com benefícios exclusivos. Então vai lá e confere tudo que você pode ter de benefício se juntando ao nosso canal. Quero também te lembrar para dar o seu like nesse vídeo, já aproveita agora e deixa o seu joinha e se inscreve no canal para passar a receber conteúdo regularmente, caso você ainda não seja inscrito. E finalmente, já me ajuda a compartilhar esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas que possam se interessar por esse tema. Profissionais da indústria do plástico, da indústria de moldagem, projetistas de peças plásticas, profissionais da academia, professores, pesquisadores, alunos, enfim, todos aqueles que possam se interessar pelo conteúdo de peças plásticas. Então compartilhe aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para todo mundo poder ter acesso a esse conteúdo. Vamos lá então. A pergunta do vídeo de hoje pode parecer bastante básica, bastante simples, mas muita gente mesmo me pergunta aqui no canal e nos meus contatos como eu posso saber se uma peça plástica que vai ser projetada é melhor ser injetada ou extrudada. Como é que a gente pode então ter a noção de se uma peça vai ser fabricada por um ou outro processo de moldagem? Bom, no primeiro momento, essa é uma pergunta que sim, é bastante básica e muitas vezes para a gente que já trabalha na indústria do plástico há algum tempo, relativamente intuitiva. Uma vez que você olha uma peça plástica, você já meio que identifica qual é o processo adequado de fabricação dessa peça. Mas existem alguns pontos que você pode olhar e alguns desses pontos, apesar de serem relativamente simples, podem não ser tão óbvios e é exatamente sobre esses pontos que eu quero falar com você nesse vídeo. Bom, vou começar trazendo um exemplo aqui que mostra o quão intuitivo é esse processo de identificação de qual é o melhor processo para a fabricação de uma peça plástica. Eu trouxe aqui uma pecinha bastante simples, ela tem uma geometria bastante simples, é um brinquedo, né? E você percebe, ela tem um formato de caixinha, né? Uma espessura relativamente pequena, tá? Então uma peça bem simples, você vê aqui inclusive um pontinho de injeção, vou trazer pertinho da câmera aqui o pontinho de injeção, e exatamente uma peça moldada por injeção. Quando a gente olha esse tipo de peça, a gente já intuitivamente sabe que é o tipo de peça para moldagem por injeção. Do outro lado, eu tenho aqui um exemplo de um tubo, uma mangueira, né, extrudada, que a gente também intuitivamente, já de olhar para a peça, sabe que é uma peça para ser extrudada. Tá? Então, você intuitivamente sabe como são, quais são os processos adequados para cada um desses tipos de peças. Para ficar um pouco mais claro de onde vem essa intuição, eu vou mostrar para você agora um pouco de cada um desses processos, como é cada um desses processos. Então, estou colocando aí na tela agora a imagem de uma extrusora, uma imagem estática, mas para você ter uma ideia. Então você vê que de um lado a gente tem o funil de alimentação da máquina, né, aquele triângulo bastante grande que tem na parte traseira da máquina, e toda a extensão da máquina possui uma rosca sem fim, que está rotacionando lá dentro, fornecendo calor, energia para o material, para fundir esse material e transportando esse material para a parte da frente desse equipamento. E você vê lá na saída, então, a mangueirinha vermelha, né, o perfil, enfim, a peça que está sendo extrudada, vermelha, saindo da máquina e passando por um tanque de resfriamento para consolidar a sua geometria e depois sendo embobinada, enrolada numa bobina no final. Ela pode ser embobinada ou pode ser cortada nas dimensões que você quiser. Mas o que eu quero que você preste atenção desse processo é que ele é um processo contínuo, ou seja, à medida que eu vou colocando o material no funil da máquina e mantenho o processo trabalhando, continuamente eu vou tirando produto desse meu processo. Eu tiro o produto continuamente, sem parar, na mesma sequência, e o processo pode continuar indefinidamente, e o produto pode ter a extensão que você quiser. Ele pode ser um produto infinito, um produto muito longo, muito comprido, sem problema nenhum, quando é utilizado o processo de extrusão. O único critério, e aqui começa o primeiro critério para você identificar uma peça adequada para o processo de
extrusão é que ele tenha uma seção transversal constante. Vou colocar outra imagem aqui na tela para você, que eu mostro o que a gente chama de perfil extrudado, um perfil plástico extrudado. E você percebe que ele tem uma geometria um pouco mais complexa do que uma mangueira. Ele tem, se eu cortar esse perfil, se eu cortar essa peça nesse sentido, eu vou poder ver a cara dessa peça, né, o perfil, a seção transversal dessa peça, e nesse caso um pouco mais complexo do que uma mangueira, do que um tubo que é circular, mas se ela for constante, como é o caso dessa peça, eu posso fabricar essa peça pelo processo de extrusão, e isso é o intuitivo. Sempre que uma peça tiver uma seção transversal constante, ela pode ser fabricada pelo processo de extrusão, e isso é intuitivo. Você vê a peça e já sabe que ela é uma peça para ser fabricada pelo processo de extrusão, tá certo? Já um processo de injeção é um processo descontínuo. Estou colocando aqui para você uma animação rapidinha para você entender. E ela é descontínua por quê? Porque ela ocorre em ciclos. Eu faço uma peça ou uma quantidade de peças e depois o processo se repete para fabricar uma outra peça ou uma outra quantidade de peças, como você está vendo aí. A cada ciclo eu tenho uma peça pronta, eu tenho uma peça já acabada, ela tem um volume definido, ao contrário da peça extrudada, que tem um comprimento bastante grande, que pode, em teoria, ser infinito. Aqui eu tenho uma peça já com o seu volume, com a sua geometria definida a cada ciclo de moldagem. E eu trago agora, para exemplificar melhor essa questão da intuição de uma peça plástica injetada, essa peça bastante complexa, né? Você percebe que ela tem elementos geométricos em praticamente todos os eixos, em todas as dimensões. Você vê aqui que é uma peça bem complexa, praticamente impossível de eu fazer uma peça dessa continuamente, por extrusão, tá? Eu tenho aqui, então, elementos geométricos que se definem em todas as direções. E isso aqui, então, caracteriza uma peça típica para o processo de injeção. Tem muita gente que, inclusive, que diz que as peças para serem injetadas são as peças tridimensionais e as peças para serem extrudadas são as peças bidimensionais. Óbvio que uma mangueira ela também é tridimensional, mas se a gente considerar que ela tem a seção transversal constante, a única dimensão que varia é a dimensão longitudinal. Então ela tem uma seção aqui que não varia, uma dimensão, e uma seção que varia aqui, uma dimensão que varia, bidimensional, por isso o pessoal costuma usar essa analogia. Tá? Mas existem alguns elementos não tão intuitivos quanto esses que eu mostrei para você, que podem também nos ajudar a identificar qual processo é mais adequado. Eu vou trazer um exemplo aqui para você. Por exemplo, essa outra pecinha também, um outro brinquedo que eu peguei aqui, e você percebe que ele tem a seção transversal também constante, ó. É um círculo, é como se fosse um tubo, parecido com uma mangueira, mas essa peça aqui, ela não é extrudada e cortada nessa dimensão. Ela é uma peça injetada. Eu tenho aqui para mostrar para você, inclusive, o ponto de injeção que eu estou procurando aqui para te mostrar aqui, o ponto de injeção dessa peça. Tá? Então você percebe aqui o ponto de injeção dessa peça, bem nessa região aqui. E por que então essa peça é injetada e não extrudada, mesmo tendo um perfil, uma seção transversal constante, como que a gente falou? A gente vai falar daqui a pouco de um outro critério, que é o custo. Tá? Normalmente o custo de uma peça extrudada ela é mais baixo do que o custo de uma peça plástica. Então por que fazer uma peça que poderia, em teoria, ser extrudada pelo processo de injeção? E podem ter alguns motivos, e eu imagino alguns motivos para se fazer isso aqui. O primeiro deles é a questão dimensional. O processo de injeção, ele consegue nos trazer peças com uma estabilidade dimensional maior do que os processos de extrusão. E não só isso, uma precisão dimensional também maior. Apesar de que os processos de extrusão, os materiais para extrusão terem avançado muito nos últimos anos, hoje a gente consegue ter precisão dimensional em diâmetros, por exemplo, de tubos e mangueiras bastante
apertadas, né, precisão dimensional bastante apertada, o processo de injeção ele ainda é um pouco mais preciso do que o processo de extrusão. E nesse caso aqui, eu imagino que um dos critérios para essa peça, apesar de ser um brinquedo e não exigir tolerâncias de centésimos de milímetros no diâmetro, eu imagino que o diâmetro ele tenha que ser bastante regular, que você não possa ter uma peça bastante com uma certa ovalização. E num processo de extrusão e corte, uma vez que você vai cortar a peça, você pode induzir uma deformação e enfim, também, embora existam muitos equipamentos que possam fazer esse corte bastante preciso no processo de extrusão, pode não ser tão produtivo quanto injetar uma peça que já vai sair com o dimensional bem legal, sem ter ovalização e sem ter nenhum problema. Então, um dos problemas, um dos critérios também para se pensar em injeção e não em extrusão é o aspecto dimensional. Quanto de precisão dimensional, de estabilidade dimensional você deseja para a sua peça. Um outro critério que pode ter a ver com essa pecinha aqui também é o tipo de material que você vai utilizar. Nesse caso, um brinquedo, por exemplo, ele não pode ter cantos que cortem, ele não pode se quebrar de uma forma que gere riscos à integridade das crianças que vão utilizar esse brinquedo. Esse é outro motivo também pelo qual o corte pode não ser interessante, porque ele pode deixar uma aresta aqui mais com risco de corte, mas principalmente o material que é utilizado, ele pode não estar disponível para a extrusão. O material ele pode não ir bem no processo de extrusão e ter sido desenhado para o processo de injeção, e aí você acaba tendo que trabalhar com o processo mais adequado para aquele material que vai atender os requisitos de normas, por exemplo, para essa peça. É lógico que isso também pode ser trabalhado na formulação do material, mas muitas vezes você já tem o material pronto e precisa adequar o seu processo ao material e não ao contrário. Tá? Então esse é um outro critério que pode ser utilizado para estabelecer qual o processo mais adequado para a sua peça. Finalmente, existem dois outros critérios que eu acho bem interessantes que eu quero trazer para você. O primeiro deles é quando você vai ter outros elementos e de outros materiais inseridos na sua peça. Por exemplo, essa aqui é uma peça também tipicamente intuitiva para injeção, uma peça tridimensional, né, com elementos geométricos em basicamente todas as direções, uma peça bastante complexa, né? Então, mas ela tem um elemento aqui que não está que está destoando do resto, que é esse inserto metálico. Então, sempre que você vai ter insertos metálicos, óbvio que peças estrudadas também podem ter insertos colocados posteriormente, mas sempre que você vai ter um inserto e deseja ter esses insertos colocados na peça durante o processo de moldagem, injeção normalmente é mais fácil, é mais produtivo se fazer pelo processo de injeção. Então, um outro critério. E, finalmente, o último critério é, como a gente tinha falado anteriormente, o critério do custo. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre custos de peças plásticas, que eu vou deixar aqui o link para você poder assistir. E os custos de peças plásticas ditam também muitas vezes que tipo de processo, que tipo de material, quantidade de cavidades que vai ter o seu molde. E com o processo, né, se vai ser injeção, se vai ser extrusão, não é diferente. Imagina que você possa ter, como esse caso aqui, uma peça que possa ser produzida tanto pelo processo de injeção quanto pelo processo de extrusão. Muitas vezes você tem o material adequado, você tem os requisitos dimensionais que podem ser atendidos tanto por um quanto por outro, enfim, fica basicamente tudo igual, tudo empatado, uma peça em termos geométricos que pode ser feita tanto por injeção quanto por extrusão, e o que acontece é que quando você faz uma análise de custos, você opta por um ou por outro. Normalmente, a extrusão ela envolve ferramental, principalmente, de muito menor custo do que os processos de injeção. Por exemplo, os moldes de injeção normalmente são muito mais caros do que o ferramental para a extrusão. Mas, por outro lado, a extrusão exige uma linha, normalmente com vários metros de comprimento, com equipamentos que podem ser específicos para aquele produto que você está fabricando, e isso pode impactar o custo, né, do material também. Outro ponto é a produtividade. Muitas vezes a injeção você consegue fazer várias cavidades de uma vez só, em ciclos muito rápidos, enquanto na extrusão você vai ter que fazer a extrusão da peça, depois fazer os cortes, talvez você tenha processos adicionais, e isso pode impactar a produtividade e, obviamente, o custo das suas peças. Então, esse é o último fator, o custo, que pode impactar você escolher por um processo
ou por outro processo. Se você souber de mais algum outro critério que seja interessante para escolher um processo de extrusão ou processo de injeção para uma peça específica que você esteja projetando, deixa um comentário aqui no canal. Vamos ajudar a aumentar essa lista de critérios de como selecionar o melhor processo para uma peça plástica. Legal? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Fico muito curioso para saber como ele te ajudou no seu dia a dia, resolver um problema, desenrolar um projeto. Então, também deixa um comentário, me manda uma mensagem para que a gente possa entender como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu possa preparar vídeos que te atendam e te ajudem no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.